Programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo e hoje nós vamos mostrar para você aí de casa 3 escritórios, 3 estabelecimentos comerciais projetados pelo mesmo escritório de arquitetura, que é o Estúdio Arquia 2, da arquiteta Tainá Heder e do Fábio Gouveia. Tainá, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui. Eu queria que primeiro a gente começasse a falar desse escritório que nós estamos, que é um escritório de arquitetura mesmo, né? Como foi o projeto? Qual a metragem daqui? O que vocês pensaram? O que vocês tinham em mente antes de chegar aqui? Então, aqui são 36 metros, mas de área útil nós temos 29. Inicialmente nós pensamos numa sala muito pequena, né? Então a gente tinha que fazer uma boa distribuição. Então pensamos em fazer uma recepção de início, aqui nós temos uma área de staff, né, que é trabalho do pessoal, e ali uma sala de reunião, que é onde eu fico para atender os clientes, enfim. Inês, quando você chegou aqui, existia alguma coisa do que está ou não? Não existia nada, a gente pegou a sala bem crua, não tinha nada, então a gente fez rebaixo de gesso, fizemos uma divisória de drywall, colocamos piso, iluminação, e desenhamos todo o mobiliário, né? É desenho do escritório. Quantas pessoas trabalham aqui hoje, Tainá? Hoje nós temos 6 pessoas aqui todos os dias e tem uma 7ª pessoa que trabalha na parte de obras, mas que também consegue trabalhar aqui. A gente consegue, com um espacinho pequenininho, 7 pessoas trabalhando. Então, em 36 metros, 7 pessoas. Cabem 7 pessoas. E qual foi o conceito que vocês utilizaram ao projetar? Então, algo mais clean ou vocês pensaram na funcionalidade? Tinha algum estilo que vocês queriam que predominasse? A gente gosta de uma arquitetura mais moderna, né? Um conceito nesse preto e branco, os tons de cinza. Os nossos projetos têm muito disso. Então, o escritório gosta bastante, não que a gente não faça o mais clássico, mas a gente gosta do moderno. Então, a gente trabalhou em cima desses tons, cinza, preto, né? O concreto na parede da recepção. Fomos trabalhando em cima disso e a questão de ser funcional, né? Porque a gente tinha muita gente com um espaço muito pequeno. Eu acho que esse foi o maior desafio. E quando você fala em cinza e preto numa área de escritório, algumas pessoas até podem falar, nossa, mas será que isso não cansa, não deixa o ambiente um pouco mais pesado? Você que está trabalhando aqui, né? Vocês tiveram alguma preocupação nesse sentido ou não? Vocês pensaram na estética? A gente teve a preocupação de não carregar, né? De não carregar muito com o preto, né? Nem com o cinza. Então, são alguns pontos estratégicos. Essa parede, e aí a gente colocou essa parede que está aqui atrás, que ela é cinza, mas os nichos brancos já quebram, né? O cinza dá uma profundidade melhor. E o resto, no todo, ele é branco, né? Os móveis são brancos, a gente não tem muita cor, né? Eu queria chamar a atenção do pessoal de casa, Tainá, que embora vocês tenham várias pessoas trabalhando aqui, vocês não têm muitos armários fechados. Nós não temos mesmo. A gente tem um armário, que é um armário, nosso armário-chave, assim, onde a gente põe pastas suspensas e os arquivos de projeto, né? E esse nicho aqui onde tem parte de obra, né? E o resto é mais exposto em algumas gavetas. Então, assim, local para estocar, nós realmente não temos muito local aqui. Por isso que a gente trabalha aos poucos e o que tiver que guardar, vai guardando, que muito digital, pouco papel, né? Isso eu tô impressionada, eu já falei aqui pra Tainá que eu tô impressionada com a organização desse escritório. Tá tudo em ordem, tudo no lugar. Mas o legal, Tainá, que eu acho que você utilizando esse conceito dos nichos mais abertos, você, né, como o espaço não é muito grande, você conseguiu decorar, né, os próprios livros, até as pastas dos clientes fazem às vezes da decoração, fazem, né? Parte da decoração, porque como é um ambiente muito pequeno, se eu colocasse muito móvel fechado, ele ia fechar mais o ambiente, né, ia dar um ar de sufoco até, né? Então a gente partiu para os nichos abertos mesmo, então livros, pastas fazem parte da decoração, uma planta, o que tiver faz parte do escritório. E o piso que vocês utilizaram aqui é o piso laminado, é Nós isso? Nós fizemos um laminado, o tom é DKP, se eu não me engano, um tom mais claro, né? Não muito carregado, para não fechar muito também o ambiente.
E aqui tudo foi sob medida? Todos os móveis, tudo? Sob medida. Então nós desenhamos todas as peças, uma por uma, né? E mandamos fazer mesmo, porque em ambientes pequenos isso é primordial, que tem que ser 2 centímetros fazem diferença, ele não encaixa, né? Não encaixa, uma pessoa não passa, né? Então é importantíssimo que seja bem certinho sob medida. Na recepção, vocês têm uma divisória que divide a parte de que ficam os clientes da parte do staff. Então é uma divisória bem interessante, porque você separa e integra ao mesmo tempo. É isso mesmo, a intenção foi fazer, como se fosse um biombo, né? É um biombo, mas que dá uma privacidade para o cliente e aqui para quem está trabalhando, mas que não bloqueia, né? Que não divide, porque muito pequeno espaço, se a gente colocasse uma parede, alguma coisa do tipo, ia ficar um pouco, né, apertado, assim. Então nós pensamos em alguma coisa que desse uma divisão, mas que não ficasse, né, pesado, enfim. Então achei que foi uma solução bacana. Eu acho que para ambiente pequeno, quanto menos bloqueio a gente fizer, melhor. Com certeza. Né? E ali também no espaço vocês têm outro móvel sob medida, né? Onde tem um frigobar, umas balas, algumas coisas para café. Isso. E também tem uma presença de verde. Tem uma presença de verde. O nosso verde é um verde mais ou menos, né? Porque pequenininho, é um verde. E também é uma planta artificial, porque a gente viu outra dificuldade. Quando a gente montou o escritório, a gente tinha uma planta natural, mas ela não sobrevive, né? É difícil, porque é ar-condicionado, o ambiente fechado, é escritório. Então, nós partimos para uma artificial. Mas tem que ter um pouco de verde, o verde é um pouco de vida, né? Então, com certeza. E a sua sala, Tainá, o que tem lá de diferente? Bom, na minha sala nós fizemos o mesmo jogo de nichos e fizemos um painel para poder apresentar os projetos para o cliente, né? Ela é uma sala bem pequenininha, ela tem acho que 2,20 metros por 2,40, ela é bem pequena, mas atende perfeitamente ao que a gente precisa que atender um cliente, um casal, ou um casal com um filho, então dá para trabalhar. Dá para resolver bem. Dá para trabalhar bacana. Você comentou que vocês rebaixaram o teto com gesso. Né? Vocês tinham que esconder alguma coisa ou vocês pensaram nisso por causa da iluminação, que vocês queriam algum efeito diferente? Por que desse rebaixo? Inicialmente foi porque existiam algumas vigas. Né? Então a gente quis esconder. Nós ficamos até com um pouco de medo por causa da altura, ele ficou um pouco baixo, mas a gente fez também o gesso para poder distribuir iluminação. Quando a gente fala em rebaixo, a gente pode distribuir, fazer um luminotécnico bacana, que foi o que a gente fez, colocando as luzinhas em cima dos quadros, uma parte mais decorativa. Então a intenção foi essa, né? Foi tampar as vigas e poder fazer um luminotécnico bacana. E a decoração desse escritório tem muita, lógico, é um escritório de arquitetura, mas está muito relacionado, tanto nas telas, nos quadros, você puxou para esse lado, né? Nós colocamos projetos que a gente, de arquitetos que a gente gosta bastante, né? Então, Bernardes Jacobsen, Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, né? Então a gente tem projetos de arquitetos que a gente gosta e que para trazer o ar mesmo, de arquitetura inspirar, né? Trazer uma inspiração. Tainá, ficou muito bacana aqui, tanto os usos das cores, dos nichos abertos, das portas de vidro, gostei muito. Bom. E no próximo bloco vamos ficar comigo para mostrar outras coisas? Sim. E você não saia daí que nós vamos mostrar outro escritório para você. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias.
são uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. De volta no programa Casa Luxo, lembrando que hoje estamos visitando alguns ambientes comerciais projetados pela arquiteta Tainá e pelo Fábio. E agora iremos mostrar o segundo local projetado por eles. E antes de conversar com a Tainá, como ela pensou, como foi elaborado o projeto, nós vamos conversar com o responsável por esse escritório, que é o Eric Loureiro. Ele vai nos contar um pouquinho com o que ele trabalha, o que ele pediu para a Tainá, o que ele esperava de um projeto aqui de interiores no local. Eric, muito obrigada. Obrigado a vocês por terem vindo. E eu queria que você explicasse um pouquinho como vocês trabalham aqui, o que vocês estavam buscando nesse ambiente de trabalho. Legal. Bom, aqui no finalzinho do ano passado a gente escolheu Sorocaba para ser a nossa cidade, para ter uma nova unidade no nosso instituto. A gente trabalha com cursos e treinamentos vivenciais de programação neurolinguística. Esses treinamentos acontecem fora, em hotéis, em outros locais. Aqui a gente precisava de um ambiente onde pudesse fazer a parte administrativa do nosso trabalho, que é preparar material, que é receber contato do pessoal, receber visitas, né? E começamos a buscar todas as coisas que precisam quando a gente decide montar alguma coisa nova. Encontramos o prédio, encontramos a sala, faltava equipar essa sala. A gente começou a andar pelo prédio, abrimos a porta do elevador no 8º andar e encontramos a Tainá. Na verdade, encontramos o Fábio no corredor. E aí a gente entrou junto com ele, começou a conhecer o ambiente deles. Ficamos encantados desde o começo. E pensando o que a gente precisava aqui, a gente percebeu que era exatamente o mesmo que eles tinham lá. A sala era muito parecida, era uma questão só de adequar a nossa realidade, as nossas cores, a forma que a gente enxerga o mundo e tudo mais, né? E a gente começou a conversar sobre o projeto e pediu para ela fazer esse projetinho pra gente, que ficou fantástico, superou todas as expectativas desde o começo. Ficou muito bonito mesmo, e agora eu vou pedir para a Tainá contar um pouquinho então da elaboração desse projeto, pode ser? Com certeza, claro. Obrigada. Obrigado. Bem, após a nossa conversa com o Eric, a Tainá vai nos falar também sobre o projeto desse local, o que foi pensado, como ela chegou nos móveis. Tainá, antes de você falar pra gente, eu queria saber o que tinha aqui quando vocês chegaram. Aqui a gente também tinha uma sala vazia, né? Nós tínhamos uma sala vazia, a gente tinha basicamente piso, né? E ela toda vazia. Então a gente teve que trabalhar desde o início. Então trabalhamos gesso novamente, iluminação, que são partes fundamentais para o projeto, né? A user em drywall para poder dividir os ambientes. Então foi desde o início mesmo. E como o Eric falou, eles gostaram do projeto do seu escritório. Então a gente percebe que você seguiu até o mesmo conceito, mas com uma linguagem diferente. O conceito é muito parecido, porque talvez a necessidade deles fosse muito parecida com o que aqui a gente tem no escritório, né? Então é um staff, uma área de trabalho, uma área para recepção e uma área isolada com uma reuniãozinha, né? Então, assim, o programa era parecido. Por isso que veio num conceito. É lógico que eles gostaram muito do nosso escritório. Isso foi base de partida, né, para o projeto. Isso fica bem mais fácil também, né, para o profissional entender. E eles foram ótimos também. Então, era muita informação. Então, é muito mais fácil quando o cliente traz a informação, né? A gente consegue trabalhar em cima disso. Difícil de projetar alguma coisa para quem a gente não sabe o gosto, enfim. E eles deram bastante base pra gente. E nessa questão de cores, né? Como nós falamos, você utilizou, na verdade, o mesmo conceito, mas é uma outra linguagem, você utilizou outras cores, embora se tenha essa divisória que une e separa, você utilizou outros materiais. Outros materiais, a gente utilizou aqui, continuou com o MDF branco, que eu acho que o branco, ele é neutro pra tudo, né? A gente tem, para uma sala pequena, o branco ele traz uma leveza, né? Não fica tão pesada a sala.
sala, e trabalhamos com azul, que era a cor inicial da empresa. Então nós trabalhamos com tons de azul. Você pode perceber que os tons eles não são assim muito fortes, né? Nós temos um tom de azul mais forte nos nichos, que é uma laca, né? Nós fizemos um azul royal, mais ou menos, azul, né? É bem assim, azul bique, que a gente fala, isso. Né? E aqui trabalhamos uns tons com um azul mais claro, mais pastel, para quebrar um pouco. E tem uma parede também bem interessante, que até o primeiro momento a gente fala, será que é papel, é pintura? Que vocês trabalharam algumas listras. Algumas listras. Eu acho que a listra, ela traz também uma horizontalidade para o ambiente, né? Aqui no nosso caso foi vertical, né? Mas ela traz uma questão, vamos dizer, de um alongamento para uma sala tão pequena, né? E nós trabalhamos com os tons, né, da empresa que tinham que ser colocados em algum local. Então acho que as listras tirou um pouco o foco assim do azul da parede e do branco dos móveis. Acho que é um local que deu para trabalhar bacana. E no meu ponto de vista deu assim uma quebrada, né, porque é sóbrio, né, são cores sérios, e ali deu uma quebrada, você chamou a atenção para aquele ponto. Uma vez, Tainá, eu li numa revista, até comentei isso com um entrevistado meu sobre as listras. Você tem algum padrão para fazer essas listras? Você segue alguma proporção ou é aleatório? A proporção basicamente são sempre duas maiores com uma menor intermediária, né? Essa menor com alguma cor mais forte, no nosso caso foi um azul e um branco para quebrar um pouco a cor. Mas sempre duas no mesmo tamanho, uma mais estreita, duas no mesmo tamanho, uma mais estreita, para dar um ar mais bacana, né? E no meio sempre, como você falou, uma cor branca e uma cor de contraste. Isso, de contraste. Nós trabalhamos o contraste nas listras. E nós também notamos que tem alguns dizeres nas paredes, alguns adesivos. Isso teve algum significado pessoal? Foi um pedido dos clientes? Foi um pedido deles, né? Eles chamam isso de valores, né? São valores que eles têm no próprio treinamento, mas valores pessoais que cada um deles tem. Então foi muito bem escolhido, a gente fez vários testes para fazer esse adesivo, colocar essa palavra aqui, a outra ali. Então isso foi fundamental, tanto os valores quanto a frase que a gente tem na recepção. Que é uma frase também que resume bem, né, o trabalho deles. E aqui também a gente pode notar a questão dos nichos, que você também trabalhou na sua sala, né? Essa questão mais aberta do mobiliário. Uma coisa bacana também, que até a Lídia nos contou, é a versatilidade aqui dessa sala, né? Mobiliário. Então você consegue puxar, né? Os móveis. Nós temos uma bancada grande para trabalhar como café, mas como apoio. Eles trabalham com alguns banners, precisa de alguma movimentação também. Esses gabinetes, eles saem, podem trabalhar de apoio para alguma coisa. E os nichos, eu acho que traz uma leveza. Eu acho que o escritório com muito armário fechado, ele fica um pouco sufocante, dá um ar muito grande de corporativo. E a intenção é que fique agradável para a pessoa vir trabalhar. Então eu acho que os nichos trazem uma leveza. E a gente mesclou, né? Aqui eu mesclei o vazado com umas cores, porta, né? Com porta. Então esse com porta pode ser colocado uma coisa que não tenha tanta visibilidade, mas os abertos funcionam como decoração, né? Como na sua sala também nós conversamos isso. Tainá, muito obrigada. E no próximo bloco o Fábio vai conversar um pouquinho com a gente também sobre outra sala. Muito obrigada. E eu vou encerrar esse bloco deixando algumas imagens da sala de reuniões e do geral desse escritório aqui para você. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente.
Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. E nesse nosso último bloco do Casa Luxo, estamos em outra sala comercial, agora com o sócio da Tainá, o Fábio Gouveia. Fábio, muito obrigada. E é uma sala também clara, com tons neutros, né, Fábio? Como que foi a abordagem dos clientes para vocês? O que eles pediram? Então, da mesma forma, né, como foi ali no outro escritório, aqui a sala era só o piso, né? A gente não tinha nem rebaixo de gesso, nada. Então eles vieram com uma ideia, eles queriam usar a cor do logo deles, né, nesse projeto também, e pediram esses tons pastéis, né, tonzinho de marrom e tal, que eles gostam de uma coisinha um pouco mais clássica. E nós trabalhamos em cima disso, né, desenvolvemos esse mobiliário aqui mais clean, né, todo branco, né, para dar esse ar mais corporativo, e esses tons de marrom nas portas, esse ripadinho, né, nesse tonzinho pastel, mais marronzinho. Aliás, o charme aqui, pelo menos na minha opinião, são esses ripados, esses trabalhos que vocês fizeram. Sim. Então vocês quebraram, na verdade, a monotonia, né, às vezes de um móvel liso, que não tem nenhum ornamento, né, comparando até com o espaço que a Tainá nos mostrou agora há pouco, que eram as listras azuis na parede. Aqui vocês tiveram outra ideia, um outro ponto focal, outro jeito de chamar a atenção. Sim, exatamente. E criamos aqui também essa divisão, né? Que da mesma forma lá embaixo, porque quando a sala é pequena, então você não pode criar muita barreira. Então aqui nós criamos essa barreira, né, esses nichos aqui, para meio que integrar o ambiente e ao mesmo tempo dividir, né? E essa questão de cores, vocês falaram assim, nós usamos as cores do logo. Vocês utilizaram aonde essas cores? Então, nós utilizamos as cores, né, na letra caixa, né, e nos nichos desse biombo, né, que divide a recepção da área de trabalho deles. Que é onde esses nichos vocês colocaram alguns acessórios decorativos. Isso, exatamente. E também, Fábio, é uma coisa que eu já comentei com a Tainá, vocês também utilizaram o preto, né, nos móveis, tanto na recepção quanto nas cadeiras. E uma coisa que me chamou a atenção, vocês também interferiram na parte, por exemplo, do vidro da entrada, né? O vidro também tem um trabalho, ele tem listras. Vocês chegam a interferir nesse sentido também? Sim, porque é o que ele queria uma privacidade, né, do corredor para dentro. Então, e para não perder a claridade, então a gente pensou em não adesivar a porta toda, né, todo o vidro. Fazer esse trabalho como se fosse um jateado, né, que dá uma certa privacidade e entra a claridade. E não sei se foi sem querer ou foi intencional, vocês seguiram uma identidade de listras horizontais aqui, tanto no painel quanto... E a questão, por exemplo, de quadros, a gente vê que tem algumas telas na recepção, isso é uma interferência de vocês? Vocês deixam mais livre para os clientes? Como vocês chegaram nessas imagens? Nós sugerimos a colocação desses quadros, né? Mas as imagens, quem escolheu foi o próprio cliente. Então vocês indicam, olha, aqui ficaria interessante. Sim, a gente trabalha a iluminação em cima disso também. Então, agora as imagens mesmo, quem escolheu foi o próprio cliente, né? Fábio, diferente do seu escritório, a gente não tem uma sala de reuniões aqui, né? Mas também é um espaço mais compacto. Qual é a dificuldade de se projetar um espaço como esse? Na verdade, por ser pequeno, a gente tem que pensar milimetricamente, né, no tamanho dos espaços, para que a circulação não fique comprometida. A pessoa está sentada, ela tem que se levantar, então tem que ter um espaço mínimo ali para poder ter essa circulação, né? Então é tudo milimetricamente calculado aqui. O projeto todo desenhado por nós, milimetricamente calculado mesmo. Cada centímetro faz diferença, né? E eu até queria chamar a atenção para o pessoal de casa, quando ele fala esse milimetricamente projetado, por exemplo, nesta bancada que nós temos, né, esse ripado maior, que é uma estação de trabalho para 2 pessoas,
tá bem projetado, tem uma gaveta na lateral que atende, né, a pessoa que está trabalhando, então vocês podem ver o capricho, né, a preocupação que se teve, né, embora compacto, de ter um móvel para essa pessoa. E também o que chama atenção é essa questão das prateleiras, né, elas estão em alturas diferenciadas, elas estão assim fora do padrão que a gente vê por aí, né, Fábio? Sim, isso é proposital, né, para que a pessoa que está sentada consiga utilizar a prateleira como apoio. Isso ele pediu para nós, apoio de papéis, e quem está em pé também pode usar a prateleira sem problema nenhum. Exatamente. E as mãos francesas que estão segurando também são elementos decorativos, sim, né? Sim. Bonitos. Vocês, como projetam esse ambiente, vocês já prevêem todo esse tipo de acabamentos? Vocês acompanham na escolha até dessa mão francesa? Como que foi o acompanhamento de vocês? Sim, a gente acompanha tudo. A gente orienta o cliente, né? Dizendo isso fica melhor, ele dá as ideias dele e a gente troca figurinhas e em cima disso a gente executa o projeto. Quando a gente entra nesse espaço aqui da área de trabalho, a gente pode notar esse móvel superior que existe sobre as estações de trabalho. Chama atenção essa questão da borda branca, né? Ela destaca, né, as duas cores de lâmina que vocês estão utilizando. Só que por outro lado a gente vê que é uma tendência que esse tamponamento não esteja aparecendo mais nos projetos. Vocês tiveram alguma intenção em mantê-lo nesse projeto? Então, por não ter um vidro, ou então uma porta laqueada, né, que nesses casos a gente quer ressaltar a porta, dar ênfase a ela, né? Então nós fizemos isso justamente para ter essa... Porque como é um marronzinho, né, uma cor de madeira, então a gente quis fazer esse contraste, né, com a madeira e essa parte branca, já que a porta é uma madeira mais simples, então... Foi intencional essa questão de chamar a atenção. Chamar atenção para esse tamponamento, né? E o gesso aqui, vocês interferiram em alguma coisa? Existia isso? Vocês fizeram um projeto? Nós fizemos um rebaixo de gesso para poder trabalhar a iluminação, né? E esconder uma viga que tinha atravessando ali, mas não podemos baixar muito porque a sala não é muito alta, né? Uma coisa que eu sempre bato na tecla, Fábio, quando eu entrevisto alguns profissionais, é que, por exemplo, o gesso, hoje em dia a gente está vendo mais liso, sem nenhum ornamento, e eu percebi que nos 3 escritórios vocês não têm nenhum trabalho assim, em moldura, em sanca. Isso é uma questão de vocês estarem seguindo tendência ou é uma característica do escritório? Então, aqui essas salas são pequenas, então a gente não pode colocar muita informação também no teto, né? Senão ela fica talvez um pouco carregada. Quando são ambientes menores, a gente prefere trabalhar no máximo um gessinho tabicado, alguma coisa que não dê muita ênfase, né, a esse gesso. Mas em ambientes maiores, a gente também trabalha algumas sancas, algumas coisas assim mais modernas, uma iluminação diferente, embutida, né, alguma coisa assim. Agora, nesses ambientes que são menores, a gente prefere fazer isso, um gesso mais liso, no máximo uma tabica. E sobre a iluminação, Fábio, o que foi pensado nessa sala? Como é uma área de trabalho aqui, a gente pensou em focar essas lâmpadas, né, mais fortes, vamos dizer assim, em cima dessas mesas, né? E trabalhar a iluminação com algumas dicróicas no logo deles, para destacar o logo, e nos quadrinhos da recepção, né? Então, luzes de destaque mesmo dos produtos. Exatamente. E também tem um truquezinho que vocês utilizaram para esconder o encanamento, né? Isso, nós criamos ali um cachepô, né? Porque tinha uma tubulação ali de esgoto e uma saída de água fria, e a gente inventou esse cachepô aí para esconder esse encanamento. Aí vai ser colocado um espelho ali que ainda não chegou, para aumentar um pouco o ambiente, né? Que é um recurso também que a gente sempre utiliza, né? Para aumentar o ambiente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado e conto com você no próximo Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento La Rioja Incorporation e JJ Luz.